Olá, seja muito bem-vindo a mais uma aula de Biologia. Sou a professora Andressa Primavera e nesse momento vamos ver o objeto de conhecimento da nossa aula de número 21. Objeto de conhecimento: evolução dos seres vivos, respeito à diversidade, bioquímica, aminoácidos, proteínas, enzimas, estrutura do DNA e RNA. E no detalhamento, aspectos da evolução humana. Então vamos à nossa aula. Muito bem, nessa aula a gente vai falar um pouco sobre aspectos da evolução humana. E quando a gente fala sobre esse assunto, logo vem essa frase aqui que geralmente as pessoas atribuem a Charles Darwin, né? Ou seja, aquele cientista, né? Aquele biólogo que falou bastante sobre a evolução. E aí, geralmente, as pessoas falam essa afirmação, né? O homem veio do macaco. Na verdade, gente, não foi isso que Darwin quis dizer, né? Na verdade, nem foi essas palavras que ele utilizou. Então, esse naturalista, né, ele foi assim até mesmo exposto de uma maneira pejorativa quando ele sugeriu que talvez, né, o homem pudesse ter evoluído de um ancestral em comum com os macacos, tá? E aí as pessoas começaram a fazer, inclusive, charges de Charles Darwin, né? Com a cabeça dele e o corpo em formato de macaco, né? Então, naquele período foi um pouco ali ruim, né? Para a imagem de Charles Darwin. Mas, afinal de contas, o que Charles Darwin queria dizer, né? O que ele queria afirmar? Então, a gente vai entender isso ao longo da nossa aula. E aí, geralmente, a gente fala, né, que existe aí essa maneira linear, né, de uma evolução linear do macaco até chegar ao homem. Mas essa ilustração ela está equivocada, certo? O que, na verdade, poderia representar tem muito mais a ver com essa árvore cheia de ramificações, tá? Então, era isso que Darwin queria dizer. Tanto que nas suas anotações ele fez um desenho. Você pode visualizar o desenho, né, o esquema dele aqui, olha, esse manuscrito feito justamente por Darwin. E que ele coloca ali no início, ó, I think, ou seja, eu penso que, né? Então ele pensou ali que talvez a espécie humana poderia ter vindo de uma linhagem que também veio, né, os macacos, os chimpanzés aí que estão ilustrados, tá? Então ele tinha talvez ali uma ideia do que poderia ter acontecido com a espécie humana, tá? Mas além, né, de sugerir algumas questões a respeito da origem da espécie humana, ele também nos deu a ideia, né, de que a espécie humana não é aquela que está no topo, não é a mais importante dentre as espécies de seres vivos. Na verdade, nós somos apenas mais uma espécie dentre outras, certo? E aí a gente vai ver uma imagem que ilustra isso muito bem, olha só. Você observa aí a árvore filogenética mais atualizada, né? Então, tem bastante a ver com aquele pensamento que Darwin estava elaborando lá atrás, né? Lá naquela época. E realmente, em alguns momentos, ele estaria certo de acordo com a ciência atual, tá, pessoal? Então, aí, atualmente, nós temos 3 domínios, olha só, o domínio bactéria, o domínio árquea e o domínio eucariota. E nós, seres humanos, estamos incluídos nesse domínio eucariota, né? Nós temos aí, estamos categorizados com os seres vivos chamados animais. Então, nós pertencemos à classe dos mamíferos, né, por exemplo. E dentro desse domínio a gente tem ainda plantas, fungos, né, temos outros micro-organismos que têm células muito semelhantes à nossa, tá? Essa árvore filogenética, ela mostra para a gente as relações genéticas entre os seres vivos.
E por isso que a gente está dentro de uma ramificação dessas, certo? Então, Darwin ele nos fez aí entender que nós somos uma entre outras milhares de espécies vivas existentes, ok? Então, ele quis passar essa ideia, né? Que nós também pertencemos à natureza, assim como outros seres vivos, ok? Então a gente vai ver aí na sequência, né, como que a gente chega então a uma conclusão a respeito da origem da espécie humana. Primeiro a gente precisa pensar que existem ramos da ciência que vão estudar a evolução humana. E uma delas é a paleoantropologia, que vai juntar a antropologia com paleontologia. O que é isso? Vão estudar aí vestígios, fósseis, evidências que mostram para a gente qual é a história da espécie humana. Então, nós temos ali um esqueleto do Homo neanderthalensis, né, que seria aí o antepassado da espécie humana, mostra para a gente ferramentas que foram elaboradas por esses homens, né, por esses humanos pré-históricos, né, digamos assim. Então, eles conseguiram ali fazer ferramentas com pedras, com ossos, com materiais existentes na natureza. Então, a paleontologia que estuda esses vestígios, né, de fósseis, tá? E a antropologia que estuda aí o ser humano, o homem, né, como ele se comportou durante toda a história, os vestígios encontrados a respeito dos seres humanos. E nós temos outros ramos da ciência que também vão estudar sobre a evolução humana, que é a biologia molecular e a genética. A biologia molecular e a genética, elas vão estudar o DNA. A partir dos genes contidos no DNA, a gente pode traçar aquelas relações filogenéticas, aquelas relações de parentesco entre uma espécie e outra. Então, a partir dos estudos da biologia e da genética, a gente consegue aí, né, entender um pouquinho dessa história, certo? E aí a gente se pergunta como fica, então, né, como essa história é contada a partir do ponto de vista da ciência. Então, atualmente, né, existe aí a hipótese científica que é mais aceita para a origem da humanidade. É de que a espécie humana moderna, ou seja, o Homo sapiens, surgiu na África há cerca de 200 mil anos, depois de um processo evolutivo de milhões de anos, tá? Ou seja, isso está muito bem claro aí para a gente, que é um ponto de vista, né, biológico, um ponto de vista científico, baseado em algumas hipóteses, baseado em algumas evidências que foram descobertas por essas ciências, como antropologia, paleontologia, genética, biologia molecular, como nós falamos. E aí, para a gente entender melhor esse período de tempo aí, 200 mil anos, a gente vai ver um quadro que mostra para a gente a história da nossa Terra, do nosso planeta, né? Que mostra aí para a gente quais épocas, né, nós já passamos, aliás, quais épocas o nosso planeta já passou, né? Porque a espécie humana é muito recente. Só para você ter uma ideia, né? Tudo isso aqui veio antes, tá? Então, esse período aqui arqueano, cerca de 4.500 milhões de anos atrás. E aí a gente tem, então, esse período chamado de Cenozoico, ou a Era Cenozoica, tá? Que é dividido em terciário e quaternário. E aí é justamente nessa transição aqui, olha, cerca de 1,8 milhões de anos atrás, é que teria surgido a vida humana no nosso planeta. Ou seja, é muito recente, tá? Então, só para você entender aí e até para você comparar, olha, o período aí da Era Mesozoica é que surge aí o período Jurássico, né? Que teria surgido aí os dinossauros. Então, há bastante tempo atrás, só para você comparar com a espécie humana. E a gente vai ver ainda que o berço, né, da nossa espécie teria sido na África. Então, houve aí uma diáspora. O que é isso? Né? Uma saída, uma migração que saiu da África em 3 grupos. Né? Um grupo que saiu primeiro da África foi ocupar a Europa, outro que foi ocupar também, né, a Ásia, outro que foi ocupar a Oceania e talvez um que também chegou até as Américas. Então, toda essa migração aí ocorreu a partir da África.
E a teoria da evolução humana, né, ela se configura aí em etapas. Então, observe aí. A teoria da evolução humana afirma que tudo começou há mais de 7 milhões de anos, quando a linhagem humana se separou da linhagem que deu origem aos chimpanzés. Com o passar do tempo, houve o surgimento de mais de 20 grupos de humanos primitivos, ou também chamados hominines, tá? Ou hominídeos, né? Então, a gente observa aí que, talvez, né, segundo essas teorias, teria aí há mais de 7 milhões de anos atrás uma linhagem que ramificou o homem e ramificou os chimpanzés. Então, vamos observar isso através de uma imagem. Olha só aí nessa imagem, nós temos, tá, essas etapas de evolução. E aí você observa que esses homens, eles poderiam aí ter surgido dos chimpanzés, tá? Então, essas etapas da evolução humana teriam acontecido dessa forma, né? A linhagem aí que deu origem aos chimpanzés, e aí a gente vai ver uma série de hominídeos que foram surgindo aí ao longo do tempo, que seriam, pessoal, várias espécies antes de chegar na espécie humana atual, que é o Homo sapiens, né? E por falar nisso, o Homo sapiens é a espécie atual, né, a espécie humana atual, e recebe esse nome Homo sapiens, que significa homem sábio, o homem que tem aí sabedoria, né? Porque a nossa espécie, ela tem aí um cérebro, possui um cérebro que é capaz, né, de raciocinar, de falar, de aprender, de confeccionar ferramentas, né, de utilizar essas ferramentas e até mesmo de criar uma cultura, ou seja, hábitos, né, que vão ser incorporados aí na cultura humana. Então, você viu esse panorama, né? E agora a gente vai fazer uma viagem no tempo para conhecer essas espécies, algumas delas que teriam aí, né, teriam vindo antes da espécie humana. Então, vamos ver aí, né, que nós temos, por exemplo, o Australopithecus. São hominídeos aí, né, do gênero Australopithecus, que viveram há cerca de 3 milhões de anos e já estão extintos. Possivelmente o humano moderno é descendente aí, né, de uma dessas linhagens do Australopithecus. E essa daqui é um exemplar de Australopithecus afarensis, né? E ela é chamada de Lucy, tá, pessoal? Então ela é famosa porque ela viveu na África há cerca de 3.018 milhões de anos, tá? Os seus ossos foram encontrados aí por volta de 1974, lá na Etiópia. E aí tem uma curiosidade com relação ao nome da Lucy, né? Porque esse nome foi dado a ela quando um dos pesquisadores que encontrou, né, esse esqueleto ou esse fóssil, ele estava ouvindo uma música dos Beatles chamado Lucy in the Sky Diamonds. E aí ele pegou esse nome, né, da música e atribuiu, então, para esse hominídeo, né, para essa espécie de hominídeo, tá? E as principais características desse grupo, né, é que ela tinha uma postura ereta, uma locomoção bípede, ou seja, baseada aí nos dois pés, uma dentição primitiva e a mandíbula mais semelhante à mandíbula da espécie humana atual. E aí, na sequência, a gente vê aí ao longo da história, né, que surgiram outras espécies, tá? Como, por exemplo, aí o Homo habilis. E a extinção da maioria dos australopitecos, né, possibilitou o surgimento de uma nova linhagem. A espécie viveu por volta de 2 milhões de anos a 1,4 milhões de anos atrás. Então, nós temos aí esses exemplares do Homo habilis. Esse gênero Homo se destaca pelo desenvolvimento do sistema nervoso e da inteligência. Então, além disso, ele apresentava aí algumas adaptações evolutivas, como o bipedalismo, ou seja, andar sobre os dois pés. E esse nome científico está relacionado com a sua capacidade de fazer aí ferramentas, de elaborar essas ferramentas, as quais foram até encontradas perto dos seus fósseis, tá? E essa espécie, pessoal, de hominídeo, ela apresentava um crânio maior do que o observado aí nos australopitecos e uma mandíbula que também era um pouco mais curta.
E os seus fósseis, pessoal, foram encontrados primeiro na Tanzânia e depois no Quênia. Então, também ali no continente africano, certo? E aí, dando continuidade para a gente descobrir quais outras espécies, né? Nós temos aí o Homo erectus. E esse grupo do gênero Homo viveu há cerca aí de 1,6 milhão de anos na África. E esse grupo, pessoal, saiu da África e alcançou a Europa, a Ásia também e a Oceania. E aí acredita-se, né, que a bipedia desses Homo erectus era muito mais acentuada do que a dos hominídeos, né, anteriores. E o seu esqueleto, ele mostra ali pernas muito mais compridas que os braços, tá? Esse Homo erectus, ele provavelmente foi o primeiro hominídeo a dominar a produção de fogo e utilizá-lo para proteção, né, da sua família, ali do seu núcleo familiar e também do cozimento de alimentos. Ele utilizava ferramentas de pedra. Possivelmente eles eram aí onívoros, tá? Carniceiros e caçadores. Então a gente já vê ali uma mudança de comportamento, né, dentro desses hominídeos. O próximo que nós vamos ver é o Homo neanderthalensis. Eles eram hominídeos inteligentes e robustos que viveram entre 500 e 28 mil anos atrás. Os primeiros fósseis foram encontrados no Vale de Neander, na Alemanha, em 1856. Então, esse seria aí o exemplar de Homo neanderthalensis, né? Os neandertais, pessoal, eles viveram ali sobre um clima frio e por isso eles produziam até roupas com a pele dos animais. E eles fabricavam aí diversos tipos de ferramentas de corte, de serra e provavelmente eles caçavam também mamutes e outros mamíferos. Os neandertais, eles enterravam também os seus mortos, talvez ali com alguma espécie de ritual religioso, que já mostra aí também, né, uma aproximação com a espécie atual. E a espécie que nós vamos ver aí na sequência é o Homo sapiens, tá? O Homo sapiens é o homem moderno e acredita-se que a nossa espécie tenha surgido há cerca de 300 mil anos atrás na África. E os primeiros fósseis da espécie datam de 195 mil a 160 mil anos, em uma época em que outros hominídeos ainda eram encontrados no planeta. Alguns estudos indicam que nesse momento, em determinado momento ali da nossa história, era possível observar cerca de 8 espécies diferentes, sendo todas pertencentes ao gênero Homo, certo? Então, a principal característica aí desse Homo, né, do Homo sapiens, do homem moderno, comparado com seus ancestrais, é que o cérebro dele é bem desenvolvido. O desenvolvimento do sistema nervoso possibilitou aí para a gente a capacidade de raciocínio, de linguagem, de inteligência. Também nos possibilitou desenvolver a linguagem simbólica diretamente relacionada ao pensamento humano, né? E esse homem moderno, ele vive em sociedade. E conforme os seus sistemas que ele elaborou aí de comunicação, os modos de vida, as tradições, né, que nós chamamos aí de cultura. E além dessa postura dele ser mais ereta, né, que os seus anteriores, ele tinha também amplos movimentos corporais. Então a gente observa aí, né, como foi a evolução dessas espécies de hominídeos até chegar à nossa espécie atual, que é Homo sapiens, certo? Bom, a gente segue falando do Homo sapiens para entender um pouco, né, de como tudo aconteceu até chegar aos dias atuais. Há cerca aí de 50 mil anos, culturas humanas produziram pinturas em cavernas, adornos corporais e construíram elaborados enterros, ou seja, o sepultamento aí de pessoas, né, dos seus entes que iam falecendo. Além disso, alguns grupos de humanos modernos estenderam o seu domínio para além da África. Então a gente observa aí essas pinturas, né? As pinturas rupestres que aparecem inclusive nos livros didáticos, né? Quando falam aí da história e da pré-história, né?
e mostram como eles faziam para se comunicar, né, para deixar ali algum tipo de registro. Não havia ainda a escrita, né, mas eles faziam aí na forma de símbolos para deixar claro, né, algo que eles queriam comunicar, então, através desses desenhos. E há cerca de 25 mil anos, outras espécies de Homo entraram em extinção, deixando apenas os humanos modernos, o Homo sapiens, espalhado por todo o Velho Mundo. Então, você viu aí que nós falamos de várias espécies, né? E aí a gente se pergunta, tá, e onde foram parar essas espécies? Bom, elas foram extintas. E aí a gente para e analisa, né, que a nossa espécie, a espécie de Homo sapiens, ela foi a que mais se adaptou, né, ao contexto atual, né, a forma como o mundo está hoje. Então, provavelmente, a nossa espécie tinha características que favoreceram a continuidade dessa espécie e as outras, né, foram extintas aí provavelmente porque não tinham essas mesmas características, certo? Então, a gente aprende aí até mesmo nas teorias evolucionistas, né, como a de Charles Darwin, que o meio ambiente ele pode selecionar e ele vai exercer essa pressão sobre as espécies. E aí isso acaba, né, realizando uma espécie de peneira de espécies que vão continuar e de outras que serão extintas. Então, isso acontece de maneira aleatória, né? O nosso ambiente, ele selecionou ao longo desse tempo, né, todas essas espécies aí que a gente viu, e restou aí apenas o Homo sapiens, né? Isso não é diferente para outras espécies de seres vivos. Então, isso é mais aí uma evidência de que a nossa espécie, a espécie humana, também passou por uma seleção natural, né? Por uma seleção aí de características que foram mais vantajosas. E a gente falou um pouquinho dessa migração dos seres humanos, né, ao decorrer do mundo. Então, vamos ver aí, olha, que há cerca de 15 mil anos, os primeiros humanos chegaram às Américas, dividindo-se em dois grandes grupos que se espalharam por todo o continente. Então, essa ilustração mostra para a gente essa migração, né? Que começou lá na África, há cerca de 200 mil anos atrás, depois se espalhou ali pelo Velho Mundo, né? Ou seja, pelo continente europeu, chegou ali até a Oceania. E, enfim, aí há cerca de 15 mil anos chegou também na América, né? E, quem sabe, aí também cerca de 12 mil anos chegou aqui no continente, né? Que nós estamos, estamos localizados, tá? Bom, a gente viu aí que durante a evolução dessa espécie humana, algumas habilidades, né, do homem foram aí bastante importantes para essa evolução. E uma delas tem a ver aí com o domínio do fogo. Por isso eu contei com a ajuda aí de um colega historiador para explicar melhor essa história para a gente. Bom, o estabelecimento de civilizações, ele vem a partir do domínio de duas técnicas. Primeiramente, o domínio do fogo, né, que vai ajudar no cozer dos alimentos, no melhoramento da sensação térmica e também na exploração de novos territórios. E uma segunda técnica, que é a técnica da agricultura. A partir do domínio da técnica da agricultura, os nossos ancestrais vão conseguir se estabelecer somente em um território, né? Criando assim laços e aumentando, né, os seus laços sociais. Bom, dentro disso, nós temos uma mudança importante. Eles deixam de ser nômades, né, ocupando vários territórios para se estabelecer somente em um, tornando-se assim sedentários. Olha só como é interessante, né? O domínio ali do fogo foi crucial para que a espécie humana, né, pudesse se desenvolver e ocupar ali certas áreas, né? Bom, a gente vai avançar para falar um pouco sobre fósseis que foram encontrados no continente sul-americano. E nós vamos falar aí da Luzia, que é o fóssil mais antigo das Américas. Foi no Brasil, né, na cidade aí de Lagoa Santa, em Minas Gerais, que em 1975 o fóssil mais antigo da nossa espécie foi encontrado, tá? Então a gente está observando aí, né, como seria a face, né, da Luzia,
Como eles fazem isso, pessoal? Eles acharam então o crânio da Luzia, né, nessa cidade, Lagoa Santa, e eles reconstituíram aí através, né, de conhecimentos até mesmo midiáticos, né, de tecnologias, ferramentas digitais que puderam aí mostrar para eles como seriam mais ou menos aí as características do rosto da Luzia. E esse nome foi dado a ela em alusão a Lucy, né, aquele Australopithecus que nós vimos ali no início, certo? E a gente observa aí também, a gente pode, né, comentar que esses pesquisadores, quando eles estavam ali estudando o DNA da Luzia, eles perceberam que ele era muito mais próximo dos indígenas que viveram aqui no nosso país do que dos hominídeos, né, que vieram ali de outros continentes. Então, isso gera ali, né, uma outra vertente de estudos dentro da espécie humana que é muito interessante ali de descobrir, certo? Bom, e aí a gente pensa, né, como a nossa espécie humana ela evoluiu tanto ao ponto, né, de termos ali, olha, várias conquistas, né? Olha só, a nossa espécie é a espécie que transformou o mundo. Então nós criamos ali ferramentas, nós também ali enfrentamos alguns perigos, né, como os mamutes, também inventamos a agricultura, dominamos aí, né, a cultura de espécies de plantas para nossa alimentação, criamos grandes obras, né, como por exemplo as pirâmides, escapamos da peste, a peste bubônica, e também escapamos da pandemia da Covid-19, mas nós infelizmente também causamos destruição, né? Criamos bombas nucleares, causamos guerras, causamos aí devastação no meio ambiente, mas a nossa espécie ela também tem inteligência suficiente para chegar na Lua, olha só. Então, a nossa tecnologia, a nossa inteligência nos permitiu chegar até a Lua e, quem sabe, né, conquistaremos aí o universo, ou seja, evoluímos, criamos muitas coisas, né? E isso nos mostra que a nossa espécie, né, ela, além de transformar o mundo, de criar várias coisas, ela é capaz ali, né, de mudar para melhor ou para pior, né? E assim como qualquer outra espécie, nós vemos aí a partir do conhecimento da história, da evolução da humanidade, a gente percebe que nós também precisamos de um planeta equilibrado para sobreviver, certo? Bom, eu espero que você tenha compreendido todos esses conceitos e até uma próxima.